Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Adriele. A nossa aula de hoje, o assunto da nossa aula é oração subordinada adjetiva. Mas antes de adentrarmos a este assunto, é importantíssimo relembrarmos o que é uma oração subordinada. Lembrando que a minha oração subordinada é o período composto sendo analisado uma oração ligada à outra, neste caso sendo subordinada. Tenho a minha oração principal e eu tenho também a minha oração subordinada. Entre as duas vai existir a presença de um pronome relativo, em se tratando da minha oração subordinada adjetiva. É importante também relembrar que na morfologia nós temos ali a classe gramatical adjetivo. O que é um adjetivo? É um atributo que eu me refiro de um ser que nós chamamos de substantivo. Também é importante relembrarmos do que se trata na análise sintática de um adjunto adnominal. O adjunto adnominal, no caso, vai estar o quê? Junto ao nome. Vai estar ligando esse predicativo do sujeito ao meu sujeito, ok? Então é importantíssimo fazer essas releituras, lembrar um pouco do que se trata de uma oração subordinada, de uma oração principal e do adjetivo e de uma adjunta adnominal. Em se tratando de oração subordinada adjetiva, é aquela que vai ter função do quê? De um adjetivo, que vai equivaler. E também as orações sempre vêm, essas orações subordinadas adjetiva, elas sempre vêm introduzidas por um pronome relativo e vai exercer a função do quê? De um adjunto adnominal. Por isso é importante relembrar esses estudos aí. Por exemplo, eu comprei o carro daquele homem que trabalhava na loja do bairro. Repare que eu tenho duas orações. Comprei o carro daquele homem, é a minha primeira oração. Que trabalhava na loja do bairro. Eu tenho aqui, trabalhava na loja do bairro, a minha segunda oração. Antes dela vai vir um pronome relativo. Aqui estou me referindo ao homem, na minha primeira oração, na oração principal. Trabalhava na loja do bairro, estou me referindo ao sujeito lá na primeira frase. O homem, eu estou falando do homem que trabalha na loja. Então, para evitar a repetição, que nem está aqui, ó, comprei o carro daquele homem. Aquele homem trabalhava na loja do bairro. Para evitar essa repetição, eu vou unir essas duas orações, retirar e acrescentar o meu que, para evitar uma repetição desnecessária. Então, repare, duas orações, o pronome relativo ligando uma oração à outra. Na minha primeira oração, estou falando de um sujeito, na minha segunda oração, estou colocando ali um adjunto adnominal, estou tendo um atributo que está lá na minha oração principal do meu sujeito, tá? Vale lembrar, neste caso, para reconhecer o pronome relativo, ele sempre pode ser substituído por o qual, no singular, a qual, ou então os quais e as quais. Estes são pronomes relativos. Então, eu posso substituir para identificar. Então, ó, refiro-me ao aluno que é estudioso. Estudioso é um adjetivo, certo? Esse que aqui eu posso trocar, eu posso substituir. Refiro-me ao aluno o qual estuda. Então, eu posso, para saber de fato se esse que é um pronome relativo, eu posso trocar, colocar ali, no caso, o qual. Repare, refiro-me ao aluno, é a minha oração principal. Eu tenho aluno, que é o meu sujeito da oração principal. E o que eu estou dizendo desse sujeito? Que ele é estudioso, certo? Uma adjunta adnominal, que é estudioso. É a minha oração subordinada adjetiva. Ela tem que ter a presença de um atributo que eu estou dizendo do meu sujeito lá na oração principal, tá? Ó, admiro alunos estudiosos.
Fastidiosos é um adjetivo. Não tem a presença do que, né? Mas eu posso colocar, transformar essa oração em uma oração composta, subordinada e adjetiva. Admiro os alunos que estudam. Então, eu estou me referindo aqui, que estuda é uma oração subordinada adjetiva, porque eu posso colocar essa função sintática de adjetivo e atribuir uma qualidade ao nome. Quando eu coloco o que, admiro os alunos que estudam, eu estou me referindo aos alunos, olha só, aos alunos, ok? Então, por isso, função de adjetivo. Observe alguns exemplos. Esta foi uma redação que fez sucesso. A minha primeira oração principal está pintada de cor verde. Esta foi uma redação. O que eu estou dizendo em relação a essa redação? Que ela tem sucesso. Sucesso é a minha oração subordinada adjetivo, porque ela é introduzida por um pronome relativo, né? E esse pronome relativo vai ligar as duas. E é claro, vai ser adjetivo porque vai estar se referindo ao meu sujeito que está lá no início, lá na minha oração principal. Da mesma forma, eu posso também trocar o sentido das orações. E é claro, quando troca o sentido com ou sem a presença da vírgula, vai ter também a classificação. Ou ela vai estar restringindo, vai ser restritiva, ou vai estar explicando. E sem e com a vírgula, em algumas orações, vai mudar o sentido. Neste caso, os políticos que são corruptos merecem repúdio da população. Os políticos é a minha oração principal. Que são corruptos merecem repúdio da população é a minha oração subordinada adjetivo, porque corruptos é um adjetivo que eu estou me referindo ao sujeito que está lá na oração principal. Então, não tem a presença da vírgula. Reparem nesta segunda. Os políticos que são corruptos merecem repúdio da população. Neste primeiro exemplo, não tem a vírgula. Eu estou restringindo. Eu estou falando que só os políticos que são corruptos, só eles merecem o repúdio. Mas nesse caso aqui, colocando a vírgula, eu estou explicando que todos eles são corruptos e todos eles merecem o repúdio da população. Repararam como que muda o sentido com e sem a vírgula? Aí eu tenho a classificação, como eu estava falando para vocês, as que restringem ou então as que especificam o sentido do termo que se refere. Ou vai individualizar ou vai ampliar. Nessas orações, geralmente elas são marcadas por uma pausa. Essa pausa é a nossa vírgula. Por isso que nós vamos chamar de oração subordinada restritiva, uma classificação, e também a minha oração subordinada adjetiva explicativa. Eu tenho só duas classificações. A que vai restringir e a que vai amplificar o meu termo. Neste caso, a classificação das orações subordinadas adjetivas. Prestem atenção, as orações subordinadas adjetivas elas podem ser explicativas ou restritivas, com ou sem o uso da vírgula. Gosto de livros que acalmam. Eu não utilizei a vírgula porque não cabe nessa frase, nesta oração, o gosto de livros vírgula que acalma, não vai fazer sentido. Então, nós temos que também analisar algumas orações. Há orações que elas são só restritivas, não vai pedir ali que coloque a pausa para especificar. Neste caso, gosto de livros que acalmam. Que acalma é a minha oração subordinada adjetiva. Restritivo porque eu estou restringindo. Eu gosto de fazer leitura, mas eu gosto de ler só aqueles livros que vão me acalmar. Eu estou restringindo, não estou falando de todos os livros, que todos me acalmam. E sim, eu estou restringindo, ok? Apreciei a lua, que estava linda ontem. Eu estou explicando que estava linda ontem. Linda é em referência à lua. Quando eu coloco a vírgula, eu estou explicando que a minha oração subordinada adjetiva possui essa classificação explicativa. O homem que se considera racional muitas vezes age animalescamente, ou seja, age como um animal.
Aqui eu tenho uma oração subordinada adjetiva explicativa, porque eu estou explicando o homem, que se considera racional, muitas vezes age como animal. Então eu estou explicando que todos os homens que se consideram racionais, todos, estou explicando, eu estou ampliando, eu não estou falando de um só, tá? Ó, mandei um telegrama para meu irmão que mora em Roma. Neste caso, é uma oração subordinada restritiva, porque estou restringindo. Eu posso falar que existem 2 ou 3 irmãos, só que eu vou mandar o telegrama só para aquele que mora lá em Roma. Perceberam como muda a diferença? Agora, se eu colocar a vírgula, mandei um telegrama para meu irmão, vírgula, que mora em Roma. Eu estou explicando, eu estou mostrando, estou amplificando que eu vou mandar para os meus irmãos que moram em Roma, ok? Então, espero que vocês compreenderam o assunto da nossa aula, que foi oração subordinada adjetiva. Lembrando, possui valor de adjetivo, adjunta de nominal, nenhuma análise sintática, sendo a oração principal e a minha oração subordinada adjetiva classificada, subdesenvolvida em 2. A minha restritiva e a explicativa. A restritiva, o nome já fala, vai restringir. E a minha explicativa vai amplificar. E a diferença visual dessas 2 orações é que a minha oração restritiva não tem a vírgula. Já a minha oração explicativa possui a vírgula para mostrar uma pausa. Ok? Muito obrigada, até a próxima aula.